E aí, soltou? Dá mais corda que vai. Vai, cara, desamarra logo. Sejam muito bem-vindos ao No Cego Podcast, um programa onde tentamos desatar os nós emaranhados desta vida, do universo e tudo mais. Eu sou Douglas Monteiro, vulgo pirata, mas hoje você pode me chamar de Acheido. E aqui comigo o nosso querido Fernando, porque a mãe dele não coloca apelido, Fernando Junta. É isso mesmo, sejam muito bem-vindos, meus caros amigos ouvintes e ouvintas. Falamos aqui diretamente da internet mais uma vez, todos nós em casa, graças ao poder e ao trabalho dos nossos queridos amigos dos estúdios Labituca, Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Você pode encontrá-los através da @Labituca Studio, LABTUCA, estúdio, tudo junto sem acento. E você pode entrar em contato com eles para qualquer tipo de solução audiovisual que você esteja procurando, qualquer tipo de produção de conteúdo online, até mesmo para bandas, música, eles fazem outros podcasts também. Nós sugerimos que vocês entrem em contato para poder realizar o seu orçamento e sem compromisso nenhum. E a gente, meu caro amigo, onde eles podem nos encontrar? Cadê o Du? Não é cadê o do, é Acheido. Em todas as mídias como @NoCegoPodcast, tudo junto e sem acento no O. E se quiser mandar um e-mail pra gente, é no nocegopodcast@gmail.com. Perfeito. Bom, meus amigos, nós estamos agora mais uma vez com um convidado muito mais do que especial em nosso programa de hoje. O tema de hoje é Passado Influente, onde nós vamos falar sobre como o passado tem uma influência enorme nas nossas decisões atuais, como aquela criança que passou por N traumas ou eventos que ainda residem em você e faz decisões que parecem simples se tornarem mais complexas. Esse sofrimento são as nossas feridas emocionais e, como qualquer ferida, é necessário um cuidado, uma atenção para que se cure. Por isso, hoje vamos tentar desatar esse nó com a nossa grande convidada. Vai lá, pirata. Oi, Fernando. Ela é mãe, psicóloga, trabalha a criação neurocompatível. Ela é daqui do ABC e no final do programa eu vou pegar o contatinho direitinho pra gente agendar a nossa hora. Ela veio pra salvar as nossas vidas. Meu, Amanda Salvalaio. meu Deus! O primeiro uma salva de palmas. Ai, Amanda, Ai, eu não seja muito resisti. bem-vinda. Nossa, desculpa por essa piada horrível. Tudo bom? Olá, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês e dizer que eu estou muito feliz aqui para esse papo que está por vir. Boa. Bom, aqui... eu não resisti, eu gostei gente. do trocadilho. Ela vai usar isso no cartão dela. Estou aqui para salvar a sua vida. Amanda Salvalaio. Justo, justo. Bom, Amanda, como a gente estava conversando um pouco antes, a nossa intenção aqui é sempre criar um papo aberto, onde a gente convida o ouvinte para ter a própria reflexão também, do outro lado aí do fone que ele esteja ouvindo. E hoje a gente resolveu convidá-la para falar então sobre isso, né? Aproveitando também aí toda uma questão do Setembro Amarelo, que começou agora, e para falar sobre eventos passados e as feridas e traumas que a gente pode carregar também de quando a gente vem crescendo. A gente começou aqui, então, com a definição desse conceito de criança interior, mas você trouxe um elemento bacana, né? Que não é assim que vocês abordam esses tipos de eventos, né? Então, na Vocês verdade, psicólogos. assim, isso. Não sei se todos os psicólogos, né, não posso falar por todo mundo, mas eu senti, assim, que o termo criança interior, ele acabou sendo muito banalizado, sabe, e usado, de uma forma receitinha de bolo, sabe. E eu não gosto muito, dessa receitinha de bolo, porque não é igual para todo mundo. Então, enquanto psicóloga, eu gosto de trabalhar muito nessa individualidade, enfim. Então, o mesmo evento, ele tem impactos diferentes para pessoas diferentes, né? Então, eu prefiro, assim, individualizar. E sentir isso, numas pesquisas que eu fiz sobre criança interior, vem assim, né? Passo a passo, sigam os passos, 1, 2, 3. E Então. E não é muito. E as pessoas não são assim, né? não, as pessoas não são assim, e aí você cria uma outra questão, né? Porque a pessoa fala, poxa vida, então eu segui os passos e não funcionou, né? E a pessoa vai sentindo que ela tem um problema que vai crescendo e não necessariamente precisa ser assim.
É muito simples, assim, a gente, consertar essas feridas, né, é só adicionar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, tá pronto, acabou, você não tem mais problema psicológico nenhum. É, assim, de modo geral, gostaríamos, né, de simplesmente resolver em 3 sessões? Sim, né. Mas não é a Ô, realidade, assim, as questões elas são mais profundas, e eu acho que a gente precisa olhar com cuidado para todas elas, e cuidando, e pode demorar um pouco mais, mas que realmente seja algo que traga um resultado positivo, né, seja ele o seu sim, resultado positivo, porque isso também não é uma perfeito. regra. Show de bola. Então, assim, além do evento, né, ou do trauma, como a gente havia comentado logo no começo, a pessoa ainda vai ter que lidar com não ter sido encaixada dentro daquela receitinha de bolo. Realmente não é a melhor definição que nós temos. Então, vamos passar por uma outra parte que eu achei curioso, assim, que você havia comentado que, através da sua busca na própria literatura, não tinha pego nada além que não fosse algo tão bem definido ou bem estabelecido. Então, vamos passar para a parte mais técnica da coisa, por assim dizer. A gente falou trauma e evento, a gente falou bastante desses dois termos agora. Você podia definir para a gente, por favor, o que é um trauma para a psicologia? Seja as definições, né, de Freud lá no início, depois que ele mudou, para Winnicott, para Jung, o que é um trauma, por que a gente tem tanto esse costume de usar a palavra sem nem saber o conceito direito que é. É, exatamente. E as palavras acabam caindo no cotidiano, assim, e aí a Num gente lugar comum, né? acaba encaixando em situações que não são, hã, traumas, vamos dizer assim, que daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, e Uhum, aí também banaliza esse termo, e quando tem uma situação um pouco mais grave, ela às vezes não é vista dessa forma por a gente ter banalizado aquele termo, né. sim. Então, eu vou falar um pouco da minha visão, assim, tá. Eu considero, que a gente está falando de um trauma quando houve um evento, que Uhum, trouxe consequências para a vida daquela pessoa, que acabou, impedindo ela de ou seguir em frente à vida de modo geral, assim, em vários aspectos dela, ou em um aspecto importante que seja. Então, ela, por exemplo, adquiriu uma dificuldade em se relacionar emocionalmente com outras pessoas, né? Mas não só uma uhum. dificuldade de, eu fico tímida e não consigo. Não, eu simplesmente não consigo me relacionar. E aí isso pode gerar vários outras questões na vida daquela pessoa. E aí quando ela olha para o lado, ela vê que toda a vida dela, todos os papéis dela foram impactados por causa de um evento, sabe? Então aí a gente, na minha visão, a gente está falando de um trauma exatamente. Uhum. Entendi. Então, não seria só um evento externo grandioso, né? Nem necessariamente um evento cotidiano, mas Não. mais a forma de uma resposta a esses eventos e como a pessoa lidou, né? Então, se ela teve se ela não conseguiu lidar com processar isso de uma forma e ela acabou repercutindo em outras esferas da vida quando repete a mesma situação ou parecida ou até mesmo, dependendo do tamanho, não seja nem isso, né? Tipo, já entrou em outras áreas também? E eu acho que é importante a gente definir e entender, né, que não é um evento específico para todas as pessoas, né? Então, eu achei legal isso que você falou. Não é algo especificamente grande que tenha acontecido. Às vezes, pode ser uma situação um pouco mais corriqueira para outras pessoas, mas talvez naquele indivíduo causou um trauma. Ou seja, Perfeito. é aquela fileira de dominó, né, derrubou o primeiro, ele sai derrubando um atrás do outro, tum, 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 Pode às é vezes um até, a partir desse evento, aí surgirem outras coisas que estavam adormecidas ali, né, e aí vem à tona, então a pessoa não consegue lidar. A gente nunca o ser humano ele é uma caixinha, assim, né, surpresas. Então, Uhum. a gente não sabe exatamente o que vai ter ali, mas sempre tem muito conteúdo, e o que muda, então, de uma pessoa para outra é realmente, assim, usando o termo que eu não quero usar, mas usando, né, o que foi
e aí gera a criança interior, né, ferida. Sim. Não, Então, vamos usar o termo passado influente, que é mais bacana, que isso, também é o, perfeito. o tema do episódio. Então Eu só aí vou pedir para repetir o termo, porque é muito bom. isso, também achei. Bom, então aí esse passado influente justamente pode ser que entre aí, né? Então, por que que uma pessoa responde de uma forma e outra de outra forma? Então, uma Uhum. das causas a gente pode pensar nessa linha, então, né? De cada um Justo. teve uma vivência ali no passado, que gerou alguns traumas ou não, mas ficou guardadinho e o trauma pode vir depois? Pode. Uhum. E às vezes, assim, como você mesma comentou, né? E é sempre bom ressaltar, cada ser humano é um universo, né? É um oceano de complexidade e imensidão. Então, assim, não necessariamente vai ser realmente uma coisa igual para uma pessoa ou outra. E mesmo quando é um evento grandioso, às vezes a pessoa também não reage daquela forma que é, entre aspas, socialmente esperada e às vezes pode, que nem você falou, né? Dar um efeito tardio. Às vezes não dá esses gatilhos tão imediatos, né? Seria bom se a gente fosse que nem essas maquininhas de você coloca dinheiro, sai balinha, você faz os passos da criança interior e resolve tudo e tá bacana, mas não é assim, né? Ai, que pena que não é, né? Cara, eu gosto que não seja, é bom porque a gente tem todo um caminho para trilhar e o caminho também faz toda parte de um processo maior. Bom, e tem alguma linha específica da psicologia que você siga? Então, eu tenho estudado a TCC, né, Cognitivo Uhum. Comportamental. Eu sou formada desde 2012, mas, na verdade, eu me despertei para a área clínica mais recentemente, né, então eu fiz um curso que acendeu ainda mais essa chama, que foi o curso da psicóloga Márcia sobre criação neurocompatível, que vocês até citaram no início, Uhum. e aí, depois do curso dela, eu vejo que assim seria um desperdício eu não ajudar outras pessoas com relação a tudo que eu aprendi, sabe? Então, aí dentro disso que. Oi, você ia falar? Não, não, é uma espécie de chamado que bateu e despertou mesmo, né? Isso, exatamente. E aí foi esse chamado que eu senti, então, vamos falar assim. Uhum. E aí, dentro das linhas, né, que psicologia também é um mundo, Sim. eu me identifico mais a TCC, então, cognitivo comportamental, e acho que é muito da influência também desse curso e de colegas que já estão há mais tempo atuando e têm grandes resultados, né? Então, acho que achei minha praia, assim. Que bacana. E então vamos partir para pauta mais uma vez. Como essas feridas, né, esses eventos acabam influenciando no nosso dia a dia? Por exemplo, tem alguns tipos de comportamentos ou então de trejeitos que a gente pega ou que a gente acaba reagindo de forma até mesmo inconsciente, que a gente acabou herdando mesmo da nossa própria primeira infância ou até mesmo depois na nossa adolescência. Esse comportamento é muito nítido, a gente consegue perceber quais são esses impactos, essas influências no nosso dia a dia? Olha, eu acho que depende muito do comportamento, né, que a gente está Uhum. falando. Então, tem comportamentos que vocês já devem ter sentido isso, assim, que você faz, depois fala, meu Deus, né? Isso é Vários. Vários. não, e aí você consegue até saber quem fazia isso, né? Como Sim, fazia. Então é muito individual, de novo, né? Eu batendo nessa tecla, mas é exatamente nesse sentido que eu quero dizer. Então, tem alguns comportamentos que você faz, e aí você sabe que veio, poxa, isso não necessariamente é meu, né? Eu acho que era algo que minha mãe pensava e eu trouxe para mim. com Não tô certeza. dizendo que isso seja bom ou ruim, mas você entende de onde veio. E outros mais profundos que você faz, mas você talvez não goste, mas não sabe muito bem, então, como que você vai lidar, como você vai controlar, e tampouco tem a clareza inicialmente de onde veio, né? Porque a gente simplesmente atribui isso ao nosso jeito, né, seja lá o que isso for, Isso, minha e personalidade. exato, e acaba interiorizando, internalizando tudo isso e fala, bom, isso sou eu, tá aí, lida com isso assim que, assim, nem você sabe lidar, amigão ou amigona, então você Eu quer que não a vou outra mudar. pessoa tenha que lidar, é complicado, né, cara?
É, e a gente se rotula, né? E rotula o outro também. Sim, 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 sim. Ixi. Essa parte de que é um tipo de comportamento que você consegue identificar que não veio de você. Eu tava até conversando com o Pirata antes da gente gravar, né? A gente tava discutindo essa pauta, inclusive, e até a Ana depois deu o seu insight sobre o caso, que eu comentei com ele. Eu falei, gente, é muito engraçado, existem certos momentos, assim, é batata, que a voz da minha consciência ainda é a voz da minha mãe. Eu consigo entender, tipo, eu consigo ouvi-la no meu pensamento, eu sei que isso é o que eu tô pensando, eu sei da onde tá vindo, por que que tá vindo, e vem a voz dela e eu falo, meu Deus, por quê? Tipo, eu meio que internalizei, falei, poxa, eu entendo que tem essa vontade, mas, por exemplo, hoje, né, hoje faltou água aqui em casa, foi um caos total, porque estourou o cano lá da Sabesp, enfim. E aí, para organizar a louça, e antes de poder lavá-la, eu tenho toda uma relação com lavar louça, porque eu gosto bastante, eu falei, não, preciso organizar, e aí eu comecei já a ouvir o discurso que minha mãe contava quando eu era pequeno. Minha avó sempre falou que eu era uma ótima organizadora da louça, quando não necessariamente precisava lavar. Por que que isso veio numa... Sabe, hoje, primeiro de Só porque eu tô setembro... organizando a louça. Mano, eu não tô fazendo nada demais, tá ligado? Tem tanta coisa pra fazer, tanta coisa na cabeça, e vem isso. Tipo, te pega de surpresa, né? Sim, e é isso que você falou, né? Você sabe exatamente esse da onde veio uma coisa corriqueira do seu dia a dia. Esse eu considero que é o mais simples, porque ele já tá, é como se ele já estivesse fora de você, assim, como se você conseguisse pegar, né? E aí os mais desafiadores são os que você faz e muitas pessoas acabam até se culpando, né? De eu sou de determinada forma, eu não gosto de ser assim, eu quero mudar, mas quando eu vejo eu já fiz. E isso vai gerando um sofrimento muito grande naquela pessoa e às vezes uma cobrança mesmo interna e às vezes externa muito forte, mas é aquilo que eu falei no início, né? Como não é uma receita de bolo, muitas pessoas acabam entrando num sofrimento pelo seu jeito de ser. Sim, e acaba também, na verdade, às vezes transbordando para outras pessoas, né? O famoso, não, mas isso é que nem o Pirata comentou, eu sou assim, eu não vou mudar. Ou Uhum. então, os famosos que você ouve, é escorpião. É assim mesmo, né? Então, Nossa, caralho. É a é curioso, porque, terceirização, né? exato, a pessoa não assume nunca, sabe, a responsabilidade sobre os seus atos e como Cara, ela mas esse é influencia o na ser sua vida humano, dos outros, velho. cara. É, Esse é o ser humano, ele nunca assume a culpa, é sempre dá um jeito de jogar pra alguém ou pra alguma coisa. Ou é sim. signo, ou é o diabo, ou é o estagiário. É o que for, né, cara? Você sempre vai, tipo, jogar, né? Eu penso que algumas pessoas não estão prontas também, né, para lidar Uhum. com todo o processo de você se responsabilizar por algo seu e cuidar daquilo para melhorar, talvez, ou para mudar alguma coisa. Então, é um processo, né, que a pessoa precisa estar pronta. Então, eu acredito que às vezes seja Hum. mais fácil você falar, poxa, né, meu signo que fez isso, porque não estou no meu momento ainda de cuidar, né? E não quero cuidar disso agora. Né, Mercúrio tá retrógrado, tá uma desgraça, que não tá rolando. Engraçado é que as pessoas procuram, muitas soluções justamente nesse tipo de resposta, né, tipo: "Ah não, eu sou assim, deixa eu tentar entender mais o meu signo", não é, seu Fernando? Tipo, deixa eu Então, fazer aí, ó. astrologia, astronomia, Agora, agora você ativou a minha carta armadilha, como diria o Yu-Gi-Oh, cara. Por que que eu falo isso? Porque assim, eu já ia até entrar em outro papo, mas já que você puxou pra isso, vamos lá. Signo, cara, quando você trata dessa forma, até mesmo você até trouxe o exemplo, né? Signo, o diabo. Dentro das concepções arquetípicas que o próprio Jung coloca, cara, assim, o signo ele não vem para determinar qual é o seu tipo de comportamento. Ele traz justamente. Ele revela as simbologias que você, através da sua sincronicidade, vai conseguir ver. E a sincronicidade muda conforme a pessoa e o momento que ela lê. Então, o signo é desafio. O signo não é justificativa, entendeu? Se você é desse Hum. tipo, porque o seu signo é assim, você está enxergando isso neste signo, você está já vendo isso em você. Por que, que você não trabalha para melhorar isso? E aí entra naquilo que a Amanda comentou, né? Você talvez não esteja pronto.
talvez você aceite isso, talvez você tenha internalizado. A mesma coisa com relação ao diabo. Se você vem de uma cultura católica ou cristã muito ferrenha, da qual a culpa é algo muito presente, e o diabo também, pô, o diabo, que é o Satã, é o inimigo. É ele que tenta. Se ele está tentando, qual é a virtude que você tem que exercer em contrapartida a isso? Então você já identificou, cara, por que você não tá melhorando, tá ligado? Ao invés de só ficar passando pano usando essas figuras simbólicas, entendeu? Chupa! Ah, não... Você falou, mas só encobriu só quis afirmar a sua forma de pensar. Não, cara, é que assim... O correto é esquecer justamente essas figuras e buscar um conhecimento profissional, como a própria Amanda. Sim, mas se elas te ajudam a encontrar esse tipo de... identificar esse tipo de comportamento e você já consegue atuar em cima disso, excelente, ótimo, só use mais a teu favor, para de ficar usando contra, né? Essa é a questão. A culpa não tá no signo, a culpa não tá no seu sangue, a culpa não tá no diabo, a culpa tá em você, cara. Ah, você tá passando pano pra astronomia, astrologia, alguma coisa. Bom, a gente cortou aqui agora. Amanda, é verdade, essa fuga. Às vezes a pessoa não tá pronta, certo? Mas ela às vezes também faz parte desses tipos de eventos que aconteceram no passado, certo? Isso dela não buscar ajuda ou não conseguir Uhum. enxergar o que ela precisa melhorar, é isso? Porque você não consegue curar essa ferida sem você expor, né? Pode ser da dinâmica que ela cresceu, né? Então, Uhum. às vezes a pessoa cresceu numa dinâmica em que ninguém enfrentava ali as questões ou ninguém falava para ela as coisas que estavam acontecendo. Enfim, foi crescendo numa dinâmica que as pessoas iam simplesmente passando os dias, sabe? E não Sei. aprofundando, então relacionamentos mais rasos. Enfim, a pessoa pode ter crescido numa dinâmica assim, e é um exemplo dentre várias outras coisas que podem ter acontecido, e ela ter mesmo esse bloqueio, assim, e não conseguir fazer, e muitas vezes não conseguir enxergar, e engraçado, assim, que muitas pessoas acabam vendo no outro, né? Então, a pessoa deveria buscar ajuda. Já ouvi isso tantas Uhum. vezes, né? Parece que as pessoas têm uma listinha no bolso de todo mundo que deveria buscar o psicólogo, menos ele. Tipo, eu É não incrível preciso, isso, né? várias pessoas. Então, entra um pouquinho nisso, né? A gente enxerga as necessidades do outro. E às vezes aquela pessoa que realmente, pode ser que realmente ela precise, mas ela não consegue nem enxergar essa possibilidade. Sem contar Certo. no preconceito que muitas vezes as pessoas acabam tendo de mostrar a fragilidade, né? E aí buscar algum tipo de suporte psicológico. Então, a gente também é de uma geração que só vai atrás do psicólogo, do psiquiatra, tudo, quem é maluco. Eu sou normal, eu não preciso ir. Também tem esse lance aí, né, da nossa geração. Você ainda sente muito isso, Amanda, dentro essa resistência, assim, especificamente para psicólogo? Tipo, o pessoal ainda acha que é coisa de louco, essas coisas assim? Olha, eu não sei se eu tô numa bolha que acaba filtrando. Não, não sei não, eu estou numa bolha que filtra bastante isso, mas eu sei que tem, talvez não com exatamente essa expressão, né, coisa de louco, mas um olhar assim do tipo, mas nossa, mas você precisa, né? Então, uma surpresa que muitas vezes, imagina uma pessoa que já está fragilizada, que se viu precisando de um suporte, e aí, de repente, ela abre isso para alguém e a pessoa vem com essa reação de se surpreender. É, isso acaba intimidando ainda mais, né? E não deveria ser um tabu você cuidar de você, porque cuidar da saúde mental continua sendo um autocuidado. Que está tão falado, assim, pelo menos na minha bolha, né, que você ter o autocuidado, você se preocupar contigo não só numa questão estética, mas em outros aspectos e tudo mais. E a saúde mental, ela, assim, ela é tão importante, tão grande, ela tem um impacto tão forte na nossa vida, né? E ela é muitas vezes negligenciada
justamente por esse preconceito, por essa surpresa, e até não podemos deixar de dizer que é uma certa hipocrisia, às vezes, nossa, de se surpreender quando alguém se fragiliza perto da gente, porque nós também nos fragilizamos, né? Só que muitas vezes a gente acaba não abrindo isso, talvez. Então, curioso, você comentou, né, que tem... Bom, é muita coisa pra gente poder falar agora, porque, tipo, eu já vi alguns ganchos aqui interessantíssimos, como, por exemplo, estigmas em cima do autocuidado, a gente tem até hoje, por exemplo, para performance do que é ser homem naquelas caixinhas que hoje já não cabem mais, o próprio cuidado estético e da saúde já é totalmente ignorado. Então você não pode cuidar do seu corpo, não pode cuidar da sua pele, a não ser que seja aquela coisa extremamente hiper masculinizada e, tipo, cartunesca, senão você deixou de ser homem. Então a gente não pode nem cuidar da pele e vai cuidar da saúde mental. O pessoal tá de sacanagem também, né, cara? Eu acho que o cuidado estético já diminuiu mais, agora o cuidado psicológico Não, é é, complicado. é muito grande. Eu ia até perguntar assim, para Amanda, por que que nós homens, a gente tem tanta dificuldade em buscar esse tratamento psicológico? Ah, cultural, né? Vem do machismo mesmo, do você demonstrar uma fragilidade, porque então, né, voltando, você cuidar da sua saúde mental não deveria estar ligado à fragilidade, né? Deveria estar como simplesmente um cuidado, mas eu acredito que ainda hoje na nossa sociedade, né, cultural mesmo, pensando assim, tá ligado a uma fragilidade. Então, o homem tem mesmo a questão da estética, que talvez na bolha de vocês tenha menos, mas pensando nos homens que eu conheço, tem muito. Então, se cuidar, sabe? Até uma questão assim de cuidar da barba. Já ouvi, mas é muita frescura. Agora tem até produto para barba, sabe? Pô, tem até produto, tipo, qual o problema? Mas por que isso? Porque compara com a mulher. E como assim você vai ser igual uma mulher e cuidar, e se Nossa, cuidar, né? E comprar produtos. Então, o homem já tem essa questão, assim, que eu acho que ainda, não sei, vocês que são homens, né? Mas dos que eu conheço, eu acredito que ainda seja muito grande para o que deveria ser. E aí, a saúde mental vem nesse mesmo combo, assim, com esse mesmo mito de que um homem não deve demonstrar nenhum tipo de fragilidade. E como o cuidado da saúde mental está ligado à fragilidade ainda, eu acredito, né, que isso pegue bastante para os homens. não, com certeza. Essa parte aí de passado influente também, né? A gente comentando sobre o machismo como estrutura, né, social, ele é um dos passados mais influentes que tem nas nossas vidas hoje, né? Falando Sim. de homem. Cara, nossa, é complicadíssimo, porque acho engraçado, você tocou em um ponto perfeito. Hoje ainda é visto como um sinal de fragilidade, e assim, não tem problema você também se expor ao frágil. É, não tem problema você se expor em ponto, né? Uhum. Sim. Mas assim, a saúde mental, assim, como que a gente consegue olhar e falar que ir para a academia é algo que eu estou cuidando da minha saúde, portanto é algo que eu estou fazendo o meu benefício próprio, para o meu bem, buscando uma melhoria minha, mas a saúde mental não, né? É curioso isso. E você vindo da TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, vocês veem a abordagem de vocês é muito mais direta, né? Você Sim. vê muito resultado muito mais rápido, assim, comparado com a psicoterapia breve, afins do que um processo mais profundo de psicanálise que está lidando com outras questões, certo? E, tipo, então você vê isso nítido, você consegue olhar para a pessoa e falar, meu amigo, bora fazer que você, tipo, 3, 4 sessões você já vai ver que mudou muita coisa, piorou mais um monte, mas melhorou mais muita coisa. E o cara... E como é que é isso? Você sente, tipo, que tem tem como mudar essa figura? Tipo, usando agora esse setembro amarelo aí, que a galera adora ficar falando buscar ajuda e vem falar comigo e vai falar com o psicólogo como se fosse fácil, como se fosse panaceia. Vamos começar Na tentando verdade, quem mudar. fala. Não, pode falar. Desculpa. É que eu ia falar, na verdade, quem fala assim, não, vem falar comigo, buscar ajuda é coach, cara. Isso daí não funciona, não vai atrás disso. Continua, desculpa. Não, então, eu acho que
como mudar isso? Eu vejo como um trabalho de formiguinha mesmo, e um trabalho muito pautado pelo exemplo. Então, eu acredito que essas manifestações do setembro, por exemplo, ou outras que possam surgir, por mais que sejam criticadas muitas vezes, até por pessoas que passam por depressão, tem pessoas que criticam quando chega essa época, porque elas sentem que o resto do ano acabam, né, negligenciadas. Não questiono isso, não é o meu lugar de fala, inclusive, né? Mas eu penso que esse tipo de ação ela vem para, pelo menos, mostrar para pessoas que estejam em sofrimento, estejam com pensamentos que não são normais, descubram que não são normais. Porque a nossa sociedade fica num tabu tão grande de falar de emoção, que eu já ouvi relatos de pessoas acreditando que a forma com que elas destrutiva que elas pensavam era normal, sabe? Então eu não sabia que eu estava com algum problema. Eu achava que era aquilo e pronto. Então, olha como isso é sério e como isso é grave, né? E profundo, né? Sim. Uhum. Então, às Assim, vezes, com nossa. essas ações, essas pessoas começam a perceber, então, respondendo aí a sua pergunta ou não, né? Que elas podem sim pedir ajuda, pedir um suporte, e tá tudo bem. E foi o que você falou, mesmo que seja eu estou frágil, mas não Uhum. deveria ser um problema a pessoa dizer para as outras que ela está frágil. É uma coisa que a gente ouve muito na parte de defesa pessoal, é isso, né, cara? É, cara, você pode ser vítima a qualquer momento, que você não pode se vitimizar, entendeu? Que você não pode estar despreparado. Então, busque ferramentas, sabe? E puxando para ferramentas, dá um exemplo pra gente assim de mudança de comportamentos profundos que você viu, porque a terapia cognitivo, perdão, a TCC, ela tem muito impacto imediato na vida, né? Você tem então exemplos de, por exemplo, de mudanças muito profundas que puderam ser feitas corrigindo alguns tipos de passos? Como é que funciona a TCC? Então, eu não trabalho necessariamente assim com passos. Eu acho que eu tenho uma questão assim com passos, que pareça. É que eu não quero que pareça uma coisa muito simples, porque não é. Como que eu posso explicar? Mesmo que seja algo que para você pareça simples, vou começar a ir para academia. Né? É simples, né? Eu vou lá, me troco e vou para academia. Dependendo do processo. Fale por você, tá? É horrível fazer isso. Não, não, não é, não. Mas enfim, sei lá, escovar os dentes. Então, é super simples. Boa, 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 boa. Tá bom, é simples. Mas dependendo do estágio que a pessoa esteja, de um sofrimento, do processo que ela esteja passando, isso é um grande desafio. E aí eu tomo esse cuidado assim para não banalizar mesmo a ferramenta, o processo mesmo de terapia que as pessoas estão passando, né, no momento. Mas sim, tem mudanças que são simples, né, nesse olhar que eu estou dizendo. Então, de repente, para o senso comum é simples, mas a pessoa coloca em prática, e puxa várias outras, né? Então, essa pessoa que de repente não estava conseguindo levantar para escovar os dentes, assim, mas ela levanta e escova os dentes, e aí ela já, senti vontade de ir tomar um café, né? E aí eu fui, tomei café, e de repente meu telefone tocou, e eu conversei com uma pessoa. Então, assim, aí ela vai mudando um pouco aquele cenário que ela estava a partir de uma atitude que a gente pode considerar até simples, e para o senso comum é até preguiça. Mas dependendo do sofrimento e do processo da pessoa, não é, né? Então, esse cuidado que eu costumo tomar. A pessoa que vai para um processo, que busca, então, né, um processo de terapia, e aí ela tem a queixa dela, né? Vai citar isso. E aí, pensando até no passado dela, às vezes a gente entende de onde isso vem, às vezes não, né? Depende muito do momento que a pessoa está. Muitas pessoas já estão prontas para ir dali para frente, sabe? Então já
já estão prontas para uma mudança de comportamento mesmo, para colocar em prática, para experimentar algumas tarefinhas. E aí elas vão fazendo isso e trazendo feedback, né, de como tem sido e como são as melhoras, mas é um processo que ele pode sim ser mais rápido, dependendo da pessoa, pode ser mais lento também, mas muito pautado nesse respeito, né, à individualidade. Bacana. E o bom é que, como você comentou, né, quando você começa um processo de tarefinhas, existe um retorno, né, dentro daquilo que você está fazendo, não só na pessoa executando a tarefa, mas também naquilo que ela colheu, vamos dizer, em campo e trouxe de volta como devolutiva, né, para vocês. E aí rola todo esse entendimento e respeito adensa, né, e você consegue tirar um escopo de atuação melhor aí para o processo. Então, assim, nem toda, então, tipo, a gente pode dizer para os nossos ouvintes que nem todo o processo de terapia é como você vê em filmes que são estereotipados, então a gente pode ir sem ficar preocupado em deitar num divã, ou se sentir frágil, ou sair de lá chorando, igual, sabe, uma pessoa que foi exposta com todos os seus medos, que vai ficar te apontando e falando que você é horrível, ou que o problema é da sua mãe. Não, assim, os filmes, eles são muito caricatos, assim, né, então eles colocam uma visão que realmente pode prejudicar, né. Você perguntou que poderia, ajudar, mas tem também a parte que nos prejudica, né, então Tem essa visibilidade, né? Então, mas a gente não tem que levar os filmes a sério, né, gente? É entretenimento. Entretenimento é pra curtir. Acho que o pessoal tem que tirar isso da cabeça, né? Tipo, Mas faz parte do uma pro Zeitgeist, né, cara? eu acho que internaliza, e Então, exato. algumas coisas como fazem, sentido, assim, com o que é real, e aí às vezes as pessoas podem ter essa dificuldade, né? Não, peraí, então aquilo ali é real, mas a figura do psicólogo ali não. Né? E hoje, assim, eu tenho uma linha de trabalho que, claro, muda muito de cada linha que a pessoa segue, mas eu gosto muito de colocar o meu perfil ali, né? Então, eu tenho uma linha de atuação que eu considero que é próxima ali da pessoa, então não tem aquele distanciamento padrão que a gente costuma ver nos filmes. É, porque eu tô ali com a pessoa, né? Eu sou uma pessoa, estou com aquela pessoa com base num trabalho que vamos fazer juntas. Então, eu tenho essa conduta que eu gosto de fazer, e é uma relação, então a gente conversa ali, às vezes rola alguma coisa engraçada e a gente dá risada, porque foi engraçado. E se tem momentos tristes, eu também não vou me impedir de sentir aquela tristeza. Né? Eu me preocupo com os meus pacientes, porque tem situações que são preocupantes, né? Então eu acho que tem muito esse estigma mesmo, né? Do terapeuta distante que vai culpar a sua mãe. É, vai ficar 20 anos lá. E assim, com todo preconceito falando que você, na verdade, está indo lá porque ele é um profissional que não está procurando a sua saúde, porque senão ele perde uma fonte de renda. Essa é a maior besteira que eu já ouvi na vida, né? A mesma pessoa que fala isso é aquela que paga curso online para ficar rico na bolsa. Spoiler, você não vai ficar, então deixa de ser brincar. E isso é um economista falando, viu, gente? Não, mas Pedro, Fala. não, eu queria fazer uma pergunta para Amanda. Como você falou assim, eu não sou essa que coloca a culpa na mãe e tudo mais. Agora eu queria tirar uma dúvida aqui que surgiu. Dos problemas dos seus pacientes, da grande maioria, assim, você consegue definir uma porcentagem, tipo, do quanto é de trauma infantil, de problema infantil, na verdade, vai de algum. Que a consequência foi na infância e que ela está se manifestando hoje? Olha, porcentagem eu estaria inventando para te falar, sabe? Não, Não, mas não assim, tipo, de 10 pacientes meus, pelo menos 9 é trauma de infância. não, mas o que eu te diria até é maior que isso, assim. Eu penso que a construção da pessoa, ela veio da infância, né? Então, muito do que ela carrega tá ali. E aí a gente não está falando de mãe, né? É isso que eu quero
Sim, não, tô falando mãe, pai, tio, tia, não importa, é a infância. A infância de modo geral. Então, hoje a gente tem, e já tínhamos antes, né, mas também temos hoje, uma infância que não só as crianças ficam com o pai ou com a mãe, né? Tem várias outras pessoas compondo, né, o ambiente de uma criança. Então, eu vejo que pessoas que carregam questões importantes, traumas, muito, assim, eu diria para você que 100% das vezes elas têm relatos de situações que aconteceram desde a infância, né? Ou uma situação pontual na infância, ou situações que vieram por muitos anos, se repetindo até que aquela pessoa entendesse que aquilo não deveria ter acontecido com ela e tudo mais, tá? Então, posso dizer que é 100% afirmar e assinar? Não, né? Pode alguém, de repente, chegar com uma questão, mas acho pouco provável, sabe? A gente consegue entender que alguma coisa aconteceu que deixou ela pelo menos predisposta a. Bacana. Caramba. Então, assim, olhar a pessoa como um todo, e isso inclui a criança também, né? O processo que ela passou lá atrás, o que ela vem passando, porque também não dá para separar, né? Vemos que isso aqui claramente veio disso, 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 e que nem você comentou, remontar passos e fazer receitas de bolo não funciona muito bem, né? Não, e também taxar, né? Isso aqui é a mãe ou o pai, ou, sabe? Eu acho que não é legal, mas a infância, ela é ainda hoje. Hoje eu acho que, como tudo está se ampliando, né? Isso também, mas é bastante negligenciada, né? A criança é negligenciada. Nossa, bastante mesmo. Ela Uhum. não tem voz na nossa sociedade, ela tá ali, né? Ela Sim. Uhum. vai caminhando até que ela vire uma pessoa para computar naquela família efetivamente. Então, isso tudo geram relatos que nós profissionais da saúde, e principalmente os psicólogos aí, acabamos ouvindo, né? Então, aí isso fica muito grande para nós. Então, pode ser que outros profissionais nem pensem que é tanto assim, né? Mas a infância ela é bastante negligenciada e as crianças acabam sendo desrespeitadas enquanto um ser humano que ela já é. E aí Uhum. depois, Uhum. Já tem CPF no primeiro dia. exatamente, né? E aí depois elas acabam trazendo algumas questões importantes, assim, de lembrar mesmo, sabe? Situações em que foram negligenciadas e não por uma maldade, vamos dizer assim, da outra pessoa ou consciência, mas simplesmente porque é da nossa sociedade mesmo, tratar a criança ali como uma pessoa que está só crescendo, assim, ela não é ainda tão importante. Desculpa, é o famoso vai passar, né, ela vai esquecer, eh, criança não lembra. Né, já ouvi relatos de grandes mudanças que aconteceram e a criança não foi comunicada, ela simplesmente foi junto, assim, né, e é uma pessoa ali, né, como vocês disseram, tem o CPF desde o primeiro dia, então é um olhar mais cuidadoso, né, com a criança, de repente sentar e falar: "Olha, nós vamos nos mudar por tal motivo", né, que pra gente hoje na bolha, parece óbvio, mas para muitos não é, né? Então essas pessoas infelizmente acabam trazendo assim situações E não, sim, e tratar como você comentou, né? Com uma individualidade e uma pessoinha já, né? com opinião, Óbvio, não. com opinião, Exato, personalidade. claro que é diferente de um adulto, mas é bacana, por exemplo, você tratar. A gente tá falando agora de, de infância e tudo mais, trazer a criança para. Não para a decisão, mas, por exemplo, a separação de pais. É importantíssimo você trabalhar com você, o seu esposo ou a sua esposa, e aí envolve a criança, tipo, falando, olha, tá acontecendo isso e aquilo, e pelo amor de Deus, de querer culpar o outro parceiro por tudo que acontece no mundo, porque a criança não tem nada a ver e já fica pegando isso pra ela, sabe? O divórcio, no caso, por si só, ele já é um evento
muito difícil para uma criança, muito. Porque a maioria das crianças com pais casados, eles têm adoração pelos pais juntos, né? E aí, essa ruptura, por si só, no cenário ideal do mundo perfeito, sem nenhuma desigualdade, já seria um cenário para um suporte psicológico para essa criança durante um período, né? E aí, quando você ainda coloca uma dose de é, brigas, né? E aí, Alienação parental. alienação, Uhum. um falar mal do outro, né? Enfim, quando Uhum. Ou some e nunca mais aparece na vida, né? Tem bastante disso isso, também, e né? aí terceiriza isso, né? Ah, porque a outra pessoa que não deixou eu ver mais, né? Enfim, uma série de negligências. É, só vai aumentando aquilo, assim, mas já por si só já deveria ser no mundo perfeito um cenário de buscar um suporte, né? Justo. A criação neurocompatível é isso, né? É tratar a criança como um indivíduo mesmo, né? Não É, ouvir a criança. como. O mais É, importante da casa. Uhum. é Mesmo justo, porque, né? cara, a gente tem que pensar que a criança, como ela tá aprendendo, então ela precisa de uma rotina, ela gosta de uma rotina. E quando você muda, você quebra isso, ferrou tudo. Tipo, é um caos naquele pequeno corpinho. A Isso é rotina muito. e qualquer outro tipo de desrespeito com a pessoa. Eu gosto de linkar com isso, assim, se você respeita outras pessoas, aquela pessoa um pouquinho menor também precisa desse respeito, do mesmo. Uhum. Uhum. Ah, isso é E aquela bacana, do pessoa, mesmo, e né? aquela, e aquela pessoa um pouquinho menor que reside dentro de você também precisa desse respeito, né? Esse acolhimento, né? E não culpar, não se culpar, né? Mas sim se acolher também, né, diante de uma percepção de um. Então, às vezes a pessoa pode, de repente, vamos falar de um insight, né? Então, eu percebi que tal situação que eu vivi no passado me gerou tal comportamento, né? E a pessoa pode ser que tenha um insight assim, fora de um ambiente terapêutico, se acolher, né? E tudo bem, buscar esse suporte para aprender a lidar com isso, porque a gente estuda para tudo que a gente quer aprender, né? Então, o processo de psicoterapia ele é um estudo de si, né? Você está ali estudando sobre você. Esse é o ponto que eu queria chegar, justamente, porque hoje a gente tem essa cultura, né, primeiro que, bom, tem seus problemas em si, né, da super performance em todos os tipos de ambientes e níveis da sua vida, e de autodescobrimentos, e mindfulness e tudo. Mas não, né, tiveram várias profissões e várias tendências que vieram e ainda não trouxeram o processo da psicanálise e da psicoterapia para para frente, né? Elas, na verdade, derivaram de muita coisa, de muito processo disso, mas não vieram, mas ainda não trouxeram como o aprendizado de si. Esse autodescobrimento que a gente fala bastante aqui, né? Esse autoconhecimento, que é o processo que a gente chama de desconstrução, para justamente você não pegar essas influências de um passado que não cabem mais dentro de você, tanto sociais como pessoais, é extremamente importante. E parece que você começa não só a se acolher, mas evoluir internamente com uma série de questões. Por exemplo, tem muita coisa que me incomodava profundamente num passado recente que hoje, gente, eu olho e falo, cara, eu não podia ligar menos, assim, eu acho incrível, porque o meu eu hoje já não tá tão investido nisso, sabe? É todo dia uma pequena mudança, né, cara? Não é, cara. Como é que você acha que isso vai ajudar a gente no processo de desconstrução, Amanda? Então, o processo, ele é muito rico, assim, né, o processo do autoconhecimento por si só. Porque você entendendo quem é você, você começa a fazer foi exatamente o que você falou, né, coisas que eram tão importantes, você fala: "Poxa, mas antigamente eu iria cair no chão por causa disso, né, e agora eu não me importei". Mas por quê? Porque você passou, a se conhecer enquanto indivíduo
único, e tirando um pouquinho das bagagens que vinham ali, das influências, né? Que eu não vou ousar dizer que a gente se livra 100% disso, né? Mas você começa a entender o que é seu e o que é importante para você, e aí outras coisas acabam mudando de tamanho, assim, você acaba dando cada vez menos importância e vai seguindo em frente. Então, eu só vejo benefícios, assim, num processo de autoconhecimento. E dependendo do estágio que você esteja, eu, por exemplo, eu gosto muito de descobrir sobre as minhas fragilidades, pessoalmente falando, sabe? Então, quando eu percebo, eu faço, eu tenho uma psicóloga, né? Porque a premissa básica, assim, que o psicólogo faça terapia, né? E, e quando eu percebo algo em mim, eu falo, meu, que legal isso. Tipo, que bacana descobrir que eu tenho isso, que muitas vezes eu não enxergava ou enxergava distorcido, porque eu particularmente vejo como uma oportunidade, sabe, de no meu dia a dia, nas minhas relações pessoais, ir trabalhando isso, né, e chego na outra semana já com uma evolução, então eu acho que, no mínimo, traz boas reflexões, às vezes uma dorzinha de cabeça, né? De poxa, não sabia que eu era tão assim. Às Mas vezes mudante vários dias, né? sim, sim, às vezes semanas. Mas o feedback que eu ouço das pessoas que estão comigo, né? Dos pacientes que eu estou acompanhando nesse momento, são muito positivos, assim, e minimamente a pessoa reflete, assim, e você refletir já traz benefício. É curioso isso, porque esse olhar de aperfeiçoamento, de melhoramento, não é necessário. Eu até usei evolução como. Mas não é esse o termo, tá? É porque você, enfim, você não é involuído por não buscar isso em você, tá? É parte de um cuidado seu Não, mas também, pega leve, mas eu acho que entendeu? pode ser evolução sim, Fê, porque você não buscar, você está parado só, você estagnado. Isso não Ah, se mas evoluir não é só crescer, evoluir pode ser seguir mesmo, sabe. sim, mas é que eu não vejo como muito parado, assim, sabe? Você às vezes tá perdido dentro desse mesmo processo ainda. Ainda que é um processo antigo, ainda é seu, ainda é você, entendeu? Sim, sim. Mas, e é importante isso, porque a gente trazer esse tipo de olhar hoje, eu acho muito bacana. E aí eu até me lembrei, né, de você ir lapidando isso, você não tá jogando fora, como a Amanda comentou, né, como até a piada Uhum. que falam do Michelangelo, né, tipo, quando perguntavam como é que ele transformou esse mármore num cavalo, ele fala, ó, fácil, você pega o mármore e depois eu tiro tudo que não é cavalo dele, aí fica só o cavalo. E, tipo, ele ainda é de mármore, entendeu? É curioso isso, é bacana, tipo, é o seu cuidado, é o seu lapidar, é o seu, eu vejo como uma- um respeito muito grande a quem você é, sabe? É uma coisa que a gente deve a si mesmo, assim, É não merece essa necessário. pecha toda. É, exato, é É, necessário, cara. É um presente que você é pode te necessário. dar e vai continuar te dando, sabe? Tipo, é bem bacana. Uhum. E levar com essa leveza mesmo, né? É um presente, é um processo que vai trazer sim essa evolução. Então, chegamos no consenso da evolução. Eu sou a favor da evolução. Eu não sei, eu tô dando só canelada. A gente já começou com um trauma que não é trauma, a gente já começou com criança que não é criança, e já entrou em Relaxa que passo que nós não não somos pode. psicólogos. Não, não, Justo. então, Nós somos 2 nós cegos. Exato, boa. É não, isso e aí. estamos aqui para isso. Eu falo que se eu for computar toda a desconstrução e que eu passei nos últimos, sei lá, 1 ano e meio, 2, eu fico impressionada. Então, assim, estamos no mesmo barco aqui, desconstruindo muita coisa. Mas Boa. esse processo, de evolução, eu acredito muito e é a forma com que eu trabalho, né, que ele seja Uhum. leve. Então, por
pior, vou usar essa palavra, mas enfim, pior que seja a questão que a pessoa tenha, eu acho muito pesado quando as pessoas estão se tratando mal, sabe? Por ter um determinado comportamento. E a ideia é justamente o contrário, assim, que mesmo algo que seja que a gente tenha para melhorar, ele veio para melhorar, mas não significa que eu sou uma pessoa ruim, sabe? Que eu acho que isso entra também bastante naquele estigma, né, que a gente falou antes. Então a pessoa não precisa ser uma pessoa péssima ou estar doente ou estar fazendo coisas que não são aceitas socialmente para buscar esse tipo de ajuda, mas a pessoa pode simplesmente estar sentindo vontade de entender que mundo é esse, né? Que não sei se vocês já repararam, mas quem fala que faz terapia fala maravilhas, e aí quem tá de fora fica olhando assim, pensando, mas gente, que tanto tem ali Exato. que falam isso, né? Mas é Fala justamente que raio de Eldorado é esse que todo mundo fica enxergando na terapia, né, cara? o quê? Que raio de Eldorado é esse que o pessoal, todo mundo acha que, tipo, que enxerga na terapia, né? Mas se a gente para olhar assim, é algo até simples, né? Cuidar de si. Uhum. E a gente passa a vida toda aprendendo a cuidar do outro, né? Se preocupar Nossa, com o assim. outro, com o externo. E aí, quando a gente faz algo que parece tão simples falando, que é cuidar de si, é tão grande, né? Uhum. Não, e assim, a gente passa a vida se preocupando com o outro e se preocupando com o que o outro vai pensar da gente, mas a gente não procura se cuidar. É louco isso. É louco. Né? E isso é louco mesmo. Bom, vamos tentar encaminhar um pouco para o final. Você tocou num ponto que eu gostei bastante, um dos temas recorrentes aqui no nosso podcast, entre o Pirata e eu, principalmente, quando a gente conversa sobre a forma como a gente aborda grupos de amigos que não estão entrando nesse nosso processo, ou que enxergam, ou que rolam algum tipo de conflito, seja ele político, seja ele pessoal, seja ele de personalidade. Demanda, então, também uma paciência e uma compreensão maior de si, e enxergando em si mesmo, você pode ver isso no outro também, certo? Sim, com certeza. Eu falo bastante da bolha, porque vocês devem viver isso também. É confortável estar na bolha, né? Nossa, ela é quentinha e tem cheiro de chocolate, é incrível. Maravilhoso, porque você fala e todo mundo concorda com você, e trazem estudos, e trazem imagens, e livros, e indicações, e você fala, uau, tô no mundo perfeito. Então, isso nos distancia do mundo real, eu falo, sabe? Perfeito, Porque perfeito. é nosso papel também trazer pessoas para essa bolha quentinha, então. Uhum. A gente só faz isso quando a gente realmente se coloca ali à disposição, né? Quando a gente se disponibiliza a conversar com uma pessoa, por mais difícil que seja, ouvir algumas coisas, mas de repente plantar uma sementinha ali, né? Então, vocês, homens, É, isso infelizmente, aí. tá? Só um ponto que eu quero colocar do nosso cultural, infelizmente ainda, às vezes, a opinião vindo de um outro homem tem um peso diferente de vindo da esposa, por exemplo, sabe? Uhum. Então, minha Sim. esposa falou que eu preciso ir para psicóloga. Nossa, a pessoa quer xingar a esposa, mas de repente um amigo fala: Ah, tô fazendo terapia. Acende uma luz. Né? Pois é, fala, caraca, pode isso então? Então podia fazer. Então quer dizer Minha que pode, esposa então. falou pra eu fazer esse negócio de terapia aí, mas eu achava que isso não tinha nada a ver. Como é que é? Pois é. Não, mas isso é interessante, porque assim, se a gente se fecha cada vez mais nas nossas bolhas e elas são sim quentinhas, e a gente descola do A mundo gente quem, real. cara pálida? Não, a gente, todo mundo, cara, não dá pra negar que a gente vive nisso. Quando a gente fala de paternidade, por exemplo, cara, não existe só pais que trabalham com pano e com criação Não, não, neurocompatibilidade. eu tô falando a gente quem? Porque você sabe que eu sempre tô dando um Ah, pulinho sim, fora da bolha, mas o tomando que. umas porradas daí, né? Não, então, mas é que tá, sem essa exploração e esse contato com o mundo real, a gente perde uma das coisas que a gente vive falando aqui.
E tem que tomar muito cuidado, cara, que é justamente a empatia. A empatia, ela só vem da escuta, ela não vem de você, eu estou disposto, olha como eu sou empático, eu sou maravilhoso, mas eu não vou pisar fora da minha bolha, Uhum. porque eu tenho medo ou tenho medo de conflito, ou tô de saco cheio, e eles não Uhum. merecem a minha luz. Não é assim que Nossa, velho. funciona, cara. Sabe? Não é assim que funciona. Você só quer biscoito, você não quer porra nenhuma, tá ligado? Você não quer empatia, tá ligado? É verdade, é fácil a gente na bolha, né? Então, é fácil, mas aí a empatia vem disso aí, cara, vem da escuta, geralmente da escuta que você não tá afim de ouvir. É isso aí. É foda, é complicado. Ai, cara, eu até vibrei na hora que você falou de plantar uma sementinha, porque é isso que a gente tenta. Sempre conversando com as outras pessoas fora da bolha, é isso, cara. Tipo, a Nata pergunta pra mim, pô, como é que você continua conversando com algumas pessoas e tudo mais? Eu falei, meu, se eu conseguir plantar uma semente naquele grupo, se um dali pegar uma coisinha e falar, pô, eu acho que ele tem razão nesse ponto, deixa eu dar uma olhada nisso, cara, já tá ótimo, sabe? Já tá perfeito e eu acho que é isso aí. Eu tive todo o meu processo, né, cara? Eu já contei aqui no podcast que eu tive um afastamento que pra mim foi extremamente importante, aliás, foi até muito Uhum. bom. E depois fazer essa reaproximação, primeiro individual e depois em grupo, né? Sim. Nossa, com uma porrada de gente, cara. E não foram só grupos específicos de amigo. Mas foi muito bom, porque me trouxe também, me colocou de novo numa vulnerabilidade e entrou dentro do meu processo de crescimento aí, né? E de evolução, já que nós chegamos a um consenso. Mas não é fácil, porque tem hora que você quer voltar pra bolha correndo e falar, tá vendo aqui, ó os papers que estão apoiando isso. Olha quem tá apoiando. Mas aí às vezes a pessoa, cara, não significa nada pra ela. E aí você precisa trabalhar sim a sua comunicação e trabalhar sim a sua escuta, porque senão Sim. não vai chegar. Não vai chegar. E, cara, às vezes a pessoa também tá só reagindo a uma vulnerabilidade que ela não quer expor, né? Tem muita gente que faz Uhum. isso, assim, que a gente não consegue atingir ou trocar ideia ou chegar perto porque dói. Dói quando você olha pro espelho. Quando você bota essa luz na sombra aí, que você mesmo, você sabe quanto dói. Então, pega um pouco mais leve com você e com o outro que ajuda mais do que você imagina, cara. E trabalhar a nossa resiliência, né, de ver que tem pessoas que pensam de outra forma, que por mais que para nós não faz nenhum sentido, é entender que, né, a pessoa fez a escolha dela e a gente tem que lidar com aquilo, engolir, né, e seguir. Exato, não é passar pano, é entender e conviver, né, cara? Não é. É bem complexo, né? Se fosse fácil, que nem você comentou, teria passo a passo, teria manual, e se chamava miojo, não se chamaria a vida, né? Nem estaríamos aqui, né, tava todo mundo Oh, mas eu preciso te Exatamente. dizer, cara, miojo é vida, velho. Bom, Amanda, é claro que a gente não vai conseguir esgotar esse papo, mas eu já queria Esse é um agradecer. nó impossível de desatar. é. Exato, mas eu já queria agradecer muito a sua presença e agora chegou o momento da gente encaminhar para a conclusão. Você tem alguma dica para os nossos ouvintes? Você tem algum recado que você queira passar? Já pode emendar também no seu jabá. Fica à vontade para também compartilhar conosco o seu contato, tudo, aonde encontra você nas redes sociais, onde encontra, onde manda e-mail, onde não manda. Vou lá, o tempo é seu, o podcast é seu. Tranquilo, quero agradecer a oportunidade, que esse papo com vocês foi muito bacana. O que eu posso dizer é que quem nos ouviu se sente que tem questões para serem trabalhadas, né? Sentiu com vontade de experimentar tal dessa terapia, né? Saber do que se trata, enfim, se autoconhecer melhor, cuidar de si. Não hesite, então, não tem problema nenhum demonstrar fragilidade, mas quem busca um processo de terapia não necessariamente está frágil também, né? Então, busque um profissional que você se identifique, que você goste e siga em frente, que vale a pena a gente trabalhar sim as nossas questões do passado e seguir sempre em frente, né? Uma forma de me encontrar é no Instagram. O meu arroba é a psicóloga se tornou mãe. Então, através Boa! ali da bio tem o meu link para o WhatsApp, enfim, e aí também se surgir alguma dúvida, alguma questão, eu fico super à disposição no que eu puder ajudar e responder, e o que eu não souber eu corro atrás, tenho ótimos contatos. Isso é bom.
E aí a gente vai criando aí uma rede muito bacana de ajuda mútua, assim. Então, se alguém precisar e tiver alguma dúvida, eu fico à disposição e vai ser um prazer. Show de bola. Eu tenho uma dúvida. Amanda, ainda tem horário na sua agenda? Tô precisando voltar pra terapia urgente. Tem sim, tem. Aliás, é até bom esclarecer isso. Como tem funcionado o atendimento em tempos de pandemia? É verdade. O nosso conceito Boa! de psicologia já tinha, né? Então, não sei se vocês já sabem disso, mas o psicólogo já tinha o atendimento online antes de tudo isso acontecer. Então, quando veio a pandemia, o conselho só ampliou, assim, então não precisa fazer um cadastro básico, mas não precisa aguardar o tempo de aprovação, enfim, como a demanda aumentou, né, muitas pessoas precisando desse suporte frente a esse cenário novo, então os psicólogos atendem online, e eu particularmente, como eu atendo criança, depois que a gente flexibilizou um pouquinho mais, né, as crianças que são pequenas, eu atendo presencial em Santo André. Mas outras crianças que os pais acabaram querendo o processo comigo, que são maiores e estão longe, aí eu faço online também, inclusive com criança, que é um desafio para nós, assim, novo, né? Boa. Mas eu falo que criança é um ser incrível, assim, então eles são incríveis, eu não sou São. muito. Mas, enfim, o atendimento online está rolando, então a gente atende, e os adultos têm sido assim. E eles têm respondido muito bem, viu? A resistência foi mais inicial, mas depois as pessoas acabaram gostando, né? Acaba sendo mais prático também. Ah, sim, com certeza. Você consegue encaixar melhores horários, tudo mais, é bem bacana. E você também tem gasto de consultório, né? Apesar de gastar com internet. Entramos no ponto agora também econômico, e eu vou fazer essa pergunta para todos os psicólogos que entrarem daqui para frente. Psicólogo também não é mercenário, tá? Psicólogo também pode negociar, mas ele também precisa comer. Então, não necessariamente ele vai enfiar a faca e vai te manter preso a um tratamento, certo, Amanda? Você consegue encontrar outros tipos de tratamentos e pessoas podem te indicar, certo? Sim, com certeza. A gente entende quais são as necessidades da pessoa, enfim, a gente paga boletos, mas a gente também dá alta para os nossos pacientes, então é um processo muito bacana, assim, é muito bonito, né, quando um paciente tem alta. Então, um mito muito grande é dentro disso, assim, falar que o psicólogo vai segurar a pessoa ali, até porque você entende que se o paciente está bem, né, ele teve sucesso no processo terapêutico dele, isso também já é uma grande motivação para qualquer psicólogo, ou pelo menos para mim é. Bacana. Bom, a gente vai atrás agora também de alguns links, né? Geralmente alguns serviços de psicologia de universidade oferecem alguns certos tipos de atendimentos diferentes também, às vezes de graça, com os próprios alunos também. Então você pode procurá-lo também na sua cidade. Tem como, né? Tem as faculdades, não sei como estão fazendo agora, mas acredito que até estejam no online também, né? Então, as faculdades têm, sim, atendimento voluntário, né, que são os alunos. Tem também, às vezes, alguns programas, agora eu não conheço para falar, assim, mas sei que buscando na internet pode aparecer algumas coisas com recém-formados, com valores sociais, né, e que conseguem atender aí a maior parte das pessoas. É isso aí, não tem desculpa para se cuidar. Para não se cuidar, né? Não tem desculpa para não se cuidar. Olha o ato falho! Né? É o quê? Ato falho? Bora lá. Então bora nessa, gente. Muito obrigado. Eu vou deixar os contatos da Amanda também nos nossos posts lá no Instagram. Fiquem de olho lá, a gente vai marcar ela também. E é isso, vamos junto que a gente consegue desatar mais nós. Um beijo, um abraço a todos. Amanda, muito obrigado mais uma vez e estaremos convidando novamente. A casa é de você também. Fica à vontade toda vez que você quiser vir bater um papo conosco, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Beijos e tchau. Este podcast foi editado pelo Estúdio Labituca. Produção, edição e direção, Pedro Zaloba e Mauro Malatesta.
Pauta, Fernando Junta. Locução, Douglas Monteiro. Compartilhem com os amigos e apreciem sem moderação.